Buenas, pessoal, tranquilo? Voltando aqui então para dar sequência à nossa série sobre os passos, as etapas para a gente fazer o visto EB2 CNW completamente via consular feito do Brasil. E sobre o que nós vamos falar hoje? Depois então do processo ser encaminhado da OSCE para a NVC, que é o órgão que vai fazer a emissão do Green Card, a gente mandou os documentos, a gente pagou a taxa, né? E quais são os próximos passos? O que acontece depois, quando a NVC, de fato, começa a fazer as ações que ela tem que executar, certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica conosco aqui, eu sou o Rodrigo, você está no canal Como Imigrei. Então, pessoal, eu gosto sempre de começar reforçando que nós não somos advogados, nós não entendemos de leis de imigração, nós não estamos aqui dando nenhum tipo de consultoria imigratória. A gente está aqui contando como foi o nosso processo para tirar o visto e pegar o Green Card pelo EB2NW, ok? Então, vamos já partir falando para o que acontece quando a NVC, de fato, começa a executar as funções dela. Vamos voltar aqui para o nosso fluxograma, compartilhar aqui com vocês. Seguindo aqui, então, no nosso fluxograma, as etapas que nós até agora já percorremos, né? Nós começamos todo o processo, enviamos o pleito, protocolamos, tem todos os valores aqui, fomos aprovados no I-140. 2 meses depois, a imigração levou para enviar o nosso pleito até a NVC, ok? Levou 22 dias dentro daqueles prazos que eles têm para criar o processo e mandar a carta, a welcome letter de novo, com teu novo número de processo na NVC. Levou 22 dias para eles nos enviarem isso, né? É mais do que o que estava ali no acompanhamento das datas, tá? Depois que nós recebemos isso, já veio a instrução para o pagamento das taxas, nós preenchemos o formulário 10.260, separamos toda a documentação. Aí o que acontece depois, basicamente, nós recebemos o nosso agendamento da entrevista. Então, lembra, né? É diferente de um visto de turista. Aqui quem faz o agendamento é a NVC para você, não é você. Você vai lá no site e paga as taxas igual se fosse um visto de turista, tem lá a lista de documentação, ok, mas quem faz o agendamento de fato é a NVC. Então a gente recebeu aqui a carta, né, informando que estavam agendando para data tal, o número do processo era tal, certo? E aí, o que acontece? Lembra que eu comentei, né? É no consulado do Rio de Janeiro, certo? Só que isso é uma etapa final de uma série de passos que precisam ser feitos antes. Só que a NVC só vai dizer isso para você, ó, a data da tua entrevista é tal, ok? Os passos todos antes que tem que ser feitos são responsabilidade sua, fazer no prazo, nos prazos existentes entre os processos e estar lá na data do agendamento. Tá? Se você não puder, nessa data, tem como reagendar? Tem. Só que daí tem lá uma nota que eles não se responsabilizam pelo tempo que isso pode levar até ter uma nova janela e tudo mais. Então, normalmente a gente tenta correr para cumprir o prazo. E aí, quais são esses passos que têm que ser feitos antes da entrevista? A entrevista é a última etapa, tá? O que vai ser necessário fazer? Primeiro, você tem que agendar o CASV, assim como o visto de turista lá, que você vai entregar a documentação, vai tirar as impressões digitais, a foto e tal. Tem isso também, né? Nesse visto, é um visto como qualquer outro, mas ele não é, ele dá o green card, né? Mas só que o processo é semelhante. Então, você vai ter que agendar uma data no CASV, que tem que ser pelo menos um dia antes da entrevista consular. Então, se você começar a montar um calendário de trás para frente, vai começar a perceber como que vai ser a sequência de ações. Tá? No nosso caso, já fica uma dica, né? Nós
solicitamos a entrega dos documentos no caso de Porto Alegre. Então, no final de todo o processo, assim como no de turista, lá que eles vão entregar um passaporte de volta, né, com o carimbo e tudo mais, a gente pediu para entregar em Porto Alegre, para eu não ter que voltar no Rio de Janeiro e pegar tudo, né? E foi tranquilo, tá? Foi bem tranquilo. Pode ser entregue em qualquer outro caso, pelo que a gente viu. Você tem que agendar uma consulta médica, tem que ser feita uma consulta médica antes da entrevista consular, tá? Se for depois da entrevista consular, isso pode atrasar o seu processo em até 90 dias, tá? Pensa que assim, esse é o único passo de todo o processo que depende do Brasil, né? Nós tivemos problemas com esse passo, tá? Não queriam agendar, não tinham datas, aí nós, não, mas como assim? Tá lá no site que tem que ser feito antes. Mas a gente não tem data. Por fim, a gente foi até o consultório médico e ficou lá quase todos os dias da nossa estadia no Rio até eles nos atenderem, né? Até achar uma brecha, alguém que desistiu, entrar no lugar de alguém, a gente ficou e conseguiu, na nossa viagem, encaixar os 4. Tá? Mas se não, seria só depois da entrevista e poderia dar um transtorno. Tá? Antes da consulta médica, você tem que fazer raio-x e uns exames laboratoriais. Tá? Então, você agenda o raio-x, né, para os adultos, a gente já vai passar por isso, tá? E aí, depois que você agendou, você avisa o consultório que data que ficou o raio-x agendado, tá? E ainda tem os exames laboratoriais, que você não precisa agendar, né? A gente também vai falar sobre eles, tá? Por que que é antes? Porque o resultado dos exames laboratoriais e do raio-x precisam ser levados na consulta médica. O resultado de tudo isso com os exames da consulta médica precisam ser levados na entrevista consular, tá? E aí, depois que você fizer tudo isso, tem que encaixar as datas, tem que encaixar o hotel, tem que encaixar a passagem, tudo isso, e aí sim verificar isso para ir até o Rio de Janeiro, tá? Tem o site aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó, esse site, eu vou deixar esse link na descrição, ele explica bem direitinho todas as etapas que você tem que fazer antes, né, da entrevista consular. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, esse é o site, né, da imigração específico para o Consulado do Rio de Janeiro e ali tem várias informações. Ó. Quais são antes da sua entrevista consular? O que você tem que fazer? É bem importante que leiam todos esses passos, tá? Então, registra a tua consulta, aí tem ali como que tu faz o registro, agenda o exame médico, então tem checklist, tem tudo o que tu tem que se preparar antes da entrevista consular. Tá? E aí qual que é o grande problema da consulta médica? É porque só tem um médico em determinados estados do Brasil para fazer a consulta médica de todo mundo. Tá, mas se eu fizer a consulta médica em São Paulo, ainda assim eu tenho que ir para o Rio? Até quando eu fiz o meu processo, sim. O Rio era o único consulado que faria a entrevista para Green Card. Então, mesmo que eu escolhesse por fazer em São Paulo, para mim era bem mais fácil, particularmente, fazer em São Paulo. Né? Era mais barato as passagens, tinha pessoas onde eu podia ficar, mas ainda assim, pelo a logística da coisa, eu optei por fazer tudo no Rio, né? Para ficar tudo numa viagem só, né? Mas tem alguns lugares no Brasil que você pode fazer a consulta e é só um médico credenciado. Tá? Então, são 4 lugares só, 4 médicos iniciados para todo mundo que está no processo. Né? Então, ali tem tudo que você tem que trazer, documentação, como é que é durante o exame, o que acontece depois do exame, um checklist para se preparar para a entrevista, o que você precisa de documentos. A gente vai passar por isso, fazer um resuminho, tá? Mas eu vou deixar esse link aqui na descrição também, ok? Voltando aqui para a sequência, né, de eventos que tem que acontecer antes da entrevista consular, tá? Existem 2 opções, pelo menos quando eu fiz, existiam 2 opções que você podia escolher. Então, colocando isso de forma gráfica aqui, é o seguinte, a primeira opção,
você fazia os exames médicos e agendava a consulta médica 4 dias depois. Por quê? Porque alguns exames precisam de 4 dias para o resultado sair. Tá? Dessa forma, a consulta médica já sai da consulta com um envelope a ser entregue lá na entrevista consular. Agora já não é mais envelope, a gente vai falar sobre isso está mudando, mas essa é a primeira opção. Então, se você colocar isso numa sequência lógica de eventos, você vai ter que fazer os exames laboratoriais de raio-x, pode ser no mesmo dia, eu fiz no mesmo dia, tá? 4 dias depois, você marca a consulta médica, que os resultados já devam estar com o médico, tá? Pode ser até um dia depois você marca o caso e um dia depois é a entrevista consular. Então é só você pegar a data que a NVC agendou para você a entrevista, fazer o caminho inverso e você vai ter mais ou menos as datas que você tem que tentar agendar as coisas. Nem sempre é possível, né? Nem sempre todos esses locais têm possibilidade nas datas que tu quer, mas tem que tentar encaixar. A segunda opção é você pode fazer os exames médicos e a consulta médica no mesmo dia. Porém, o médico fez a consulta em ti sem ter o resultado dos exames. Significa que você vai ter que aguardar 4 dias para poder pegar o resultado. Esses 4 dias são para o exame médico e o exame de raio-x, o resultado ser enviado para o médico, para ele olhar, juntar isso com a consulta que ele já fez no TI e poder gerar o resultado, chamam do envelope, né, para poder ser enviado, ser retirado, na verdade, e ser levado junto na entrevista consular, tá? A gente vai falar de novo sobre essa história de envelope, já não está mais sendo assim, eles estão digitalizando esse processo, então está ficando bem interessante. A gente pegou uma parte desse processo digitalizado já, tá? O envelope ele pode ser tirado por terceiros mediante uma indicação ali, que tu vai tirar esse envelope lá no consultório, na verdade. Quais são as documentações, quais são os exames, quais são os valores que a gente pagou na época para cada uma dessas etapas? Então vamos lá. Exames laboratoriais, tá? Passaporte válido de todo mundo, mais 6 meses de validade. O pedido do exame que o consultório te mandou. Porque quando você avisa ele mais ou menos que dia você vai fazer, você vai estar aí, eles vão te enviar os pedidos médicos. Porque tem que ter um pedido médico para fazer os exames e o raio-x. Então, imprime isso, leva junto, tá? Adulto não precisa agendar exame, é só chegar lá na hora e fazer os exames, tá? Para adultos, exame de sangue, a gente pagou R$ 65,00 cada um. E exame de urina, R$ 183,00 cada um e 50, tá? Para exame de urina, só ter uma contenção de 2 horas antes do exame. As crianças, tá? O ideal é que você ligue para onde vai fazer, né, o exame laboratorial e verifique uns 2 dias antes de quando você está pretendendo ir e verifique se tem o kit IGRA, que é basicamente isso que eles vão fazer. Eles vão fazer esse exame somente, né? É exame de sangue ali e vai fazer o exame IGRA, R$ 344,00 cada um, tá? Esses resultados é os que saem em 4 dias úteis. Por isso que você precisa desse tempo de 4 dias entre uma coisa e outra, tá? O resultado, a história do envelope, né? Dizem que lá antigamente o consultório pegava o resultado desses exames e mandava automaticamente para o consultório médico. Você pode pedir e reforce que eles mandem automaticamente, tá? Confirma e reforce. Hoje diz que é digital, né? Manda para lá tudo digital e está tudo feito. Então a gente ainda fala do envelope, mas algumas coisas já estão sendo digitalizadas, tá? Pagamento dos exames laboratoriais, débito, crédito ou Pix. Não conseguimos fazer isso via plano de saúde, tá? Aí você vai fazer o raio-x. Passaporte válido, todo mundo, você vai estar com ele, né? Na sua viagem para o Rio vai ter que estar com ele, porque vai precisar em tudo que é lugar. O pedido dos exames, a mesma coisa, quando você agendou o raio-x, você teve que ligar lá no consultório e dizer ficou para tal dia, eles vão te mandar o pedido, né? RG de todo mundo, leva junto, tem que agendar, tá? No mínimo 2 dias de antecedência, né? Mas eu, quando
Quando já fiquei sabendo da data, já liguei, já avisei e 2 dias antes eu só confirmei. Tá? É só os adultos que fazem exame de raio-x, tá bom? Ficou R$ 190 cada um, tá? O resultado desse exame de raio-x é bom você trazer para os Estados Unidos quando vier, tá? Dizem que é bom trazer junto, então eu trouxe. O resultado também é encaminhado automaticamente para o consultório, não é mais envelope, né? E lá na hora, pagamento, débito, crédito ou dinheiro. Não tem plano de saúde, né? Não tem nenhum tipo de possibilidade de plano de saúde aqui, é particular, né? Pelo menos o do Rio lá que a gente fez foi, então. E aí sim, depois de 4 dias que deu tempo do laboratório e lá da clínica de raio-x enviar todos os resultados para consulta, aí você vai para consulta. Na consulta médica, passaporte válido, seu registro de vacinação atualizado e uma cópia, tá? Porque é isso que vai indicar qualquer vacina faltante, daquela listona que nós falamos, tá? Se tiver uma vacina faltante, ele vai mandar você fazer na hora, vai te dizer o lugar, e aí qual que é o problema disso, né? Pode ser que uma vacina que davam no SUS, você vai ter que pagar R$ 200 para tomar uma vacina, por exemplo. Um dos motivos pelo qual a gente não fez em São Paulo é que lá dizia para você não vir com nenhuma vacina antes. A gente achou isso meio estranho, né? Então a gente também acabou não indo fazer lá em São Paulo. 10 fotos 3x4 fundo branco, né? Tem que ter 6 meses de validade pelo menos. E a consulta para cada um é um valor tabelado, tá? Pelo consulado. No meu caso foi R$ 750. Estava para aumentar, não sei se já não aumentou, tá? Qual a vantagem? É que no final da consulta médica, você traz junto consigo para os Estados Unidos o registro vacinal de todo mundo já em inglês. Teoricamente, para você apresentar na escola das crianças quando chegar aqui, né? Não foi bem assim, porque a gente trouxe, mas a gente teve que ir numa clínica aqui para eles só passarem isso para o formulário padrão dos Estados Unidos, daqui do estado onde a gente está. Mas está tudo ali, está tudo pronto, né? Como eu disse, os casos mais novos não tem mais envelope, essas coisas. No final da consulta, antigamente, eles te davam um envelope, tu pegava esse envelope na mão, lacrado, e levava ele lá para a entrevista, tá? Que é o resultado de todos os exames, tá? No nosso caso, a gente não levou nada. Quando a gente chegou lá para fazer a entrevista, a pessoa que nos atendeu acessou um sistema e já pegou todos os resultados de tudo e ela mesma imprimiu lá e anexou no pleito, tá? Pagamento da consulta médica, transferência, Pix ou espécie. Tá ok? Como é que é essa consulta médica? Ela é mais ou menos parecida, para quem já trabalhou em CLT, com aqueles exames periódicos. Então, você já fez alguma cirurgia? Já foi internado? Por quê? Já teve asma, tuberculose? Toma medicação de rotina? Já visitou os Estados Unidos? Por que tu visitou? Tu dirigiu quando visitou os Estados Unidos? Aí ele vai medir teu peso, altura, pressão, temperatura, batimento cardíaco, respiração, garganta, vai conferir o cartão de vacina, essa é a parte mais importante, e os exames médicos todos que foram feitos. Basicamente é isso. 10 minutinhos está tudo pronto. Então, como é que está o andamento do nosso fluxograma aqui em relação às etapas, né? A gente recebeu o agendamento do consulado, né? A gente foi lá, teve que fazer os exames médicos, aqui mais ou menos o quanto a gente gastou depois de tudo isso. A gente fez a consulta médica, né? Que a gente gastou aqui da 750 por pessoa, né? E essa foi a etapa dos exames, da consulta. O que é mais difícil nessa etapa é a logística. É você pegar uma data X, olhar o calendário para trás e começar a encaixar tudo que você tem que fazer até chegar naquela data X, mais comprar passagem, estadia se você não é do Rio de Janeiro. Então, essa é a parte. E aí, assim, eu já vi casos de pegar a entrevista, o agendamento da entrevista para 30 dias para frente.
significa que a pessoa tem 30 dias daquela data para agendar tudo isso, se preparar, comprar passagem. Então, é bastante corrido esse período. No nosso caso, foi mais tempo, tá? Foi um pouco mais tranquilo, mas ainda assim é corrido, é correria, tá? E o que vem depois, né? Então, hoje a gente falou dos exames da consulta. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre o CASV, né? A parte de tirar as impressões digitais, a fotografia e tudo mais, e a entrevista consular propriamente dita, né? Que é o que todo mundo quer saber, como é que funciona. Tem alguma coisa que eu consigo já adiantar para isso? Tem. Você vai precisar levar para a entrevista, né? 2 fotos 5x5, fundo branco coloridas, tá? Tira os antecedentes criminais atualizados, aqueles, de novo, Polícia Federal e Polícia Civil de todos os estados que você morou por mais de 6 meses desde os 16 anos. Tira de novo e para a entrevista consular tenta levar um atualizado, porque já vai ter passado pelo menos uns 45 dias depois que eles agendaram para você a entrevista. Então, lembra que tem alguns da Polícia Civil que tem a validade curta. Tenta pegar um atualizado e levar, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só isso e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.